de Jesus. Eu cada dia gosto mais do meu Senhor, cada dia eu gosto mais de servi-lo. Eu já falei várias vezes aqui e vou repetir. Hoje é o máximo da minha fé. Hoje eu amo a Jesus mais do que em todos os dias que já passaram. Ainda que seja longa a caminhada, eu não estou cansado. Eu estou alegre, eu estou feliz, estou cheio de ânimo em servir a Jesus. Não vejo uma razão sequer para cogitar a possibilidade de não servi-lo. Não tem uma razão. Todas as razões que tenho fazem com que eu queira servi-lo cada dia mais. Como é maravilhoso o Senhor Jesus, os seus ensinos e o que faz, o que realiza na nossa vida, as suas palavras. É maravilhoso. Hoje à noite eu quero falar com vocês um pouquinho sobre um texto do irmão Paulo, e usando então da doutrina apostólica, que está no capítulo 5, versículos 15, 16 e 17 da carta que Paulo escreveu aos Efésios, quero aqui tirar algumas lições para a nossa vida. Como todo escrito, Efésios capítulo 5, versículos 15 ao 17. Como toda a escritura inspirada, você ouviu bem a minha expressão aqui? Como toda a escritura inspirada, nós temos nesse texto ensinos maravilhosos para a nossa vida cristã. Eu quero dar um tema aqui. Saibam andar. Quero falar um pouquinho sobre saber andar. Nós fomos chamados a entrar por uma porta, e esse chamado indica que logo após a porta há um caminho. E então esse caminho está posto diante de nós, desde que nós confiamos, cremos em Jesus. Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Então ele faz a proposta: olha, o reino de Deus começa com os passos sendo dirigidos à porta. Mas ele também disse que logo após a porta tem um caminho a ser trilhado. E é interessante porque o caminho pelo qual nós devemos andar é um caminho feito no meio dos outros caminhos, no meio das outras pessoas. É um caminho que se realiza dia após dia em direção ao Pai eterno, mas ele se realiza no meio de todo o conjunto existencial. Andar no caminho estreito, como disse Jesus, é andar no meio de todos os que vão na contramão daquilo que diz respeito a Deus, que vão na contramão do reino de Deus, que vão na contramão da justiça de Deus, que vão na contramão, porque o mundo que jaz no maligno vive na contramão da vontade de Deus. Mas o escrito do Paulo, ele diz respeito à nossa vida, no meio da vida deste mundo. Porque vocês bem sabem que Jesus, lá no capítulo 17 de João, ele faz a oração sacerdotal, ele roga por todos os seus discípulos, incluindo nós. Ele incluiu nós na sua oração, quando ele diz: olha, eu não rogo só por esses, naquele momento, os seus 12 apóstolos,
mas também por aqueles que vão vir a crer, por causa da mensagem que eles vão passar para frente. Então, nesse sentido, a mensagem apostólica foi conquistando outras pessoas e, através dos séculos, chegou até nós. E nós temos aqui, nós usamos a Bíblia, onde contém o ensino apostólico, e nós servimos a Jesus por causa dos escritos que os apóstolos deixaram. Nós cremos no que eles falam, no que eles escreveram, no que eles disseram a respeito do Cristo. Consequentemente, eu e você estamos inseridos na oração do capítulo 17 do João, que o João registra, né? A oração é de Jesus, mas que o João registrou. Quando Jesus Cristo, então, fala dessa forma, orando também por aqueles que viriam a crer por causa da palavra apostólica. E nós, então, que aceitamos, que cremos nessa palavra inspirada, a palavra dos apóstolos, nós servimos a Deus numa estreiteza entre a grande largura da vida mundana. Nós vivemos uma vida separada, uma vida santificada, uma vida dedicada para Deus. E nossa vida nesse caminho, então, não é uma vida como a de todo mundo. Você consegue entender isso? Nós somos chamados para viver diferente do mundo. O grande propósito de Deus era separar para si um povo. Desde o Antigo Testamento, Deus vem buscando uma nação, um povo que se separe para Ele. A Bíblia fala deste povo como um povo particular, peculiar de Deus. A Bíblia também diz que este povo que Deus planejou ter para Ele, é um povo pelo qual foi pago um bom preço. E o sentido de bom preço aqui não está contrastando com o ótimo, não, mas só está dizendo, olha, o preço é grande. E Deus então não comprou esse povo com matéria, como o ouro ou a prata. Até porque não há na proposta de Deus nenhuma proposta que signifique alcance e o desenvolvimento do materialismo. Mas a grande proposta de Deus é uma transformação no espírito de cada um de nós. Uma ação do Espírito de Deus junto ao nosso espírito, transformando os nossos sentidos, inundando a nossa alma e, por fim, na grande proposta de Deus, essa ação espiritual deve abduzir o nosso corpo mortal. Olha que coisa gloriosa. Ele começa um trabalho no espírito do nosso entendimento, desenvolve-o, faz ele como uma cascata jorrar e correr e produzir vida sobre a nossa alma, a nossa psique. E daí por diante, visa o Senhor alcançar a transformação do próprio corpo. Numa magnífica promessa que só para crente é aceitável. Por isso nós precisamos ser crentes. Porque só sendo crente é que vamos conceber a ideia do plano de Deus, que é fazer com que essa transformação seja evolutiva a tal ponto que alcance o nosso corpo. Ainda que no momento da transformação total, espírito, alma e corpo, a gente esteja descansando no pó da terra. A promessa dele vai para além da vida na matéria. E ele promete mais. Ele diz que aqueles que perseverar até o fim, entenda, o fim, que significa a extinção da vida na matéria,
Ou seja, eu termino os meus dias, quer via morte, quer via o encontro chamado o arrebatamento da igreja. Eu terminando os meus dias numa dessas duas surpreendentes chamadas, porque nós não sabemos o dia da nossa partida, assim como não sabemos o dia do retorno glorioso de Jesus Cristo. Mas pela fé nós aguardamos na sua promessa esse acontecimento que está para ocorrer a qualquer momento, a qualquer dia, dentro da história humana. Nós, os que estivermos dormindo, os que estiverem dormindo, tem a promessa do Senhor ressuscitá-los para esse novo corpo. E os que estivermos vivos, tem a promessa da transformação em milésimos de segundo. Usa o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, na revelação de Deus, ele usa o termo, no abrir e fechar de olhos. Não dá para tempo de contar nada. Seremos transformados e arrebatados para estar com o Senhor nos ares. Então veja que nós estamos participando de um projeto grandioso, um projeto que vai para além dessa vidinha, vai para além dessas picuinhas da vida na terra, vai para além da política ou da politicagem, vai para além de posições eclesiásticas. É muito maior do que pertencer a qualquer igreja, é muito maior do que pertencer a qualquer denominação, a qualquer outra coisa nessa terra. O plano de Deus para nós transcende qualquer entendimento possível dentro do plano mundano. É uma chamada, é um propósito, é um plano, é um projeto elaborado nos céus para todos aqueles que na terra confiarem em Jesus. Olha que coisa extraordinária. E a estreiteza então se dá porque dentro deste projeto, no chamamento, na vocação de cada um de nós, somos convidados a deixar as coisas mundanas, os desejos mundanos, a deixar os desejos carnais e buscarmos de todo o coração as coisas do Espírito de Deus. É um projeto que visa eu e você ter uma demonstração de fé para não ter uma fé morta, mas numa demonstração de fé que se manifesta através das obras. E aqui não é uma questão de eu ter obras boas para ser salvo, mas é uma questão de eu ser um salvo que agora vive praticando boas obras. Pela obra, pelo projeto, pelo Espírito de Deus, por tudo que Deus investiu em nós. Nós agora somos tocados, constrangidos, não por uma força de obrigação, mas pelo amor de Deus que nos inundou, somos constrangidos à prática das boas obras. Fazendo então com que a nossa fé tenha visibilidade para cumprir-se o que disse o irmão Tiago na sua cartinha, que a fé é somada com as obras, é o caminho de todo crente. Porque a fé sem obras é morta, não vale nada. Uma fé que não me transforma, uma fé que não me envolve, uma fé que não me leva a agir conforme o meu mestre, uma fé que não me conduz à transformação de vida, uma fé que não me leva à prática e o exercício de boas obras, é uma fé que não tem valor nenhum. Mas a fé verdadeira, a fé do fiel,
A fé daquele que ama Jesus, a fé daquele que nasceu de novo e que não tem o seu nome riscado no livro da vida, mas que está avivado pelo encontro com Deus. Esta fé manifesta-se numa nova maneira de viver, num novo ser, numa nova forma de pensar, numa nova linguagem, em novas atitudes, em novo comportamento que nos diferencia do mundo. E é isso aí que Jesus chama de caminho estreito. Essa nova maneira de ser, de pensar, de se exercitar, de viver, de andar. E é dentro disso que eu acho oportuna a mensagem do irmão Paulo. É dentro desse pensamento, dentro dessa visão, que tomara Deus eu tenha conseguido com essas palavras e a ajuda do Espírito Santo levar vocês para enxergar essa dimensão. Se enxerga andando no mundo contrário ao mundo. Se enxergue andando no caminho de todas as gentes, mas fazendo um caminho diferente. Se enxergue participando da vida comum, trabalhando, estudando, namorando, os jovens que estão aqui, né? Namorando, casando, os que já constituíram família, se enxergue desenvolvendo a sua família neste século, nesta terra, no meio do mundo, mas não sendo do mundo, não vivendo como o mundo, não agindo como o mundo, não ensinando como o mundo, não se deixando influenciar pelo mundo, mas sendo um influenciador para atrair para Deus aqueles que estão no mundo e que ainda são do mundo. Oh, glória a Deus, que a nossa vida seja de fato uma lâmpada no meio da imensidão escura daqueles que sem entendimento seguem o curso da sua própria natureza, sendo levado pelas paixões, pelos desejos, pelas vontades carnais e se desenvolvem em caminhos que são para baixo e não tem nenhuma visão do porvir, não tem esperança do amanhã. Mas nós, segundo as promessas de Deus, somos chamados a olhar para cima e a andar para cima, pensando nas coisas que são de cima e sendo envolvidos pelas coisas do Espírito de Deus, porque esta é a nossa vocação, é o nosso chamado. Deus nos resgatou do mundo. Oh, glória a Deus! Então, para nós, todos nós, que atentamos para a palavra de Deus, que ouvimos a proposta do Senhor e aceitamos, ouvimos o seu chamado que disse, vem a mim, e nós fomos, ouvimos os seus ensinamentos, os seus mandamentos, a sua doutrina, as suas histórias de ensino, suas parábolas, nós que ouvimos as suas palavras, então somos levados a caminhar na estreiteza da proposta. E é para nós que então o irmão Paulo escreve e que quero falar um pouquinho nessa noite. Palavras do irmão Paulo. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Olha que coisa maravilhosa. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor.
Essas são palavras para nós. Paulo, no contexto, mostra toda uma vida errada e a nossa saída daquela vida. A vida de ignorância espiritual, a vida levada sem saber aonde chegar, sem saber por onde andar e nem para onde ir. A vida sem alvo, ou a vida distante do alvo. A vida sem propósito. E aí eu estou falando de propósitos espirituais. A vida que vai sendo como a árvore caída no ribeiro, que as águas da enxurrada levam, como a folha levada de um lado para o outro pelo vento. Era assim que vivíamos. Não tínhamos o esclarecimento das coisas de Deus, não compreendíamos as palavras do Senhor, éramos cegos para as coisas espirituais. Mas agora nós estamos iluminados. Resplandeceu para nós a luz, o Cristo de Deus. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Olha que coisa extraordinária, nós já seguimos Jesus. Mas o Paulo diz que pode vir uma negligência. No versículo 14, ele chega a chamar alguns irmãos que já na sua época estavam dormindo. Desperta tu que dormes. Alguns irmãos que negligenciaram, que de alguma forma receberam Cristo, mas cochilaram, pararam de vigiar no contexto do servir a Deus e, consequentemente, adormeceram, se tornaram inertes, frequentadores de congregações, sem participação na vida comum da Igreja de Jesus. Só frequentadores. Gente que vem e vai, e está dentro de uma dormideira, anestesiado, de tal forma que nem se apercebe que os dias são maus, que não tem percepção, não tem discernimento, não está enxergando, porque naquela dormideira não está avisado do que está acontecendo. E alguns até estão dormindo tão profundo que estão sendo carregados sem perceber pelos adversários de Deus. Sendo levados, estão levados. Já não sabem mais aonde estão distante da estreiteza do caminho da promessa. Foram levados. Ficaram à margem, alguns ficaram para trás, já não se encontram mais entre nós. São maus? Não. São pessoas que Deus rejeitou? Não. São só pessoas que, não atendendo os ensinos de Jesus, não vigiaram. E como não vigiaram, dormiram. E no dormir veio a negligência. E você já sabe, Jesus contou a parábola das 10 virgens, em que 5 cochilou e não se apercebeu do seu próprio esvaziamento. As 5, vocês lembram, as 10 virgens com lamparinas, sendo que 5 prudentes conservaram azeite consigo, e 5 se tornaram tão imprudentes que se esvaziaram, não tinham depósitos. O que significa não ter energia para continuar o caminho. Não ter luz para o futuro. O que significa que tinham lâmpadas acesas naquele momento, só para aquele momento. E ao ser despertada pela condição imposta, as circunstâncias daquele dia, só 5 puderam ir com o noivo.
As outras tiveram que sair para cuidar de arrumar o que não tinham. Eu fico pensando, às vezes, quanta gente que está deixando para arrumar coisa depois. Quanta gente que está deixando para perdoar mais tarde. Tem irmão que já falou para mim assim, não, irmão, a hora que eu senti, eu perdoo. Digo, olha, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. O mandamento de Jesus é que perdão é para ser liberado aqui e agora. Tem uma coisa que não pode ficar para depois, é o perdão que devemos dar a todos. Porque Jesus até diz que se eu não perdoar, eu não sou perdoado. Ele até conta uma história de um homem que recebeu perdão e que depois foi tirado o perdão dele. Vocês já viram isso? Como é que é isso, irmão Deus? Ele conta a história de um homem que devia muito e não podia pagar, chegou no seu senhor, e o seu senhor, depois dele fazer uma choradeira e implorar por misericórdia, o seu senhor disse, pode ir, não me deves mais nada. Só que no caminho, ele encontrou um que devia para ele, e devia uma mixaria, um pouquinho. E ele arrastou o sujeito, esbarrou com o sujeito na parede, palavras minhas esta, tá? Ele chacoalhou o indivíduo. A Escritura diz que ele maltratou a pessoa. E outros servos, vendo aquilo, foram falar para o Senhor. E quando chegaram lá, disseram, olha, aquele servo fulano de tal está prejudicando, está maltratando um sujeito ali, teu conservo dele, teu servo também, porque não pode pagar ele. E o Senhor mandou chamar ele de volta. Vem cá, servo mau. Eu não acabei de te perdoar uma dívida impagável? Por que tu não perdoasse também o teu companheiro? E sabe qual a consequência? Tirai-o daqui e levai-o às trevas exteriores. Ou seja, quem não perdoa não tem perdão. A Escritura ainda diz que o juízo será sem misericórdia para os que não têm misericórdia. Por isso Jesus disse que é muito feliz os misericordiosos. É muito feliz os misericordiosos, porque os que têm misericórdias alcançarão misericórdia. De sorte que tem coisas na vida espiritual que não dá para deixar para depois. O deixar para depois é um risco. Até porque, como já o irmão Chico falou aqui na quarta-feira, a vida é o agora. E eu tenho a oportunidade de agora me entregar inteiramente na mão do meu Senhor, de ser por Ele avaliado e por mim mesmo julgado. E tenho a oportunidade de pedir perdão, tenho a oportunidade de me exercitar em tudo que Ele quer neste agora. Veja que momento extraordinário nós estamos tendo aqui hoje à noite. É um momento de reflexão, é um momento que dá para acertar as coisas, dá para ajeitar as coisas. Agora, dentro de tudo que você percebe que você precisa para você, na regra áurea dos ensinos de Jesus, eu e você precisamos fazer para os outros. Porque tudo que quereis que os homens vos façam, assim façais vós a eles. Dentro disso está esse contexto do perdão. Quem cochila na vida espiritual não compreende, não tem o discernimento desta verdade. E muitas vezes, dizendo servir a Deus, não executa as obras de Deus, não faz a vontade do Senhor. E você sabe que todo aquele que não faz a vontade de Deus não é de Deus. É interessante, porque quem me inclui em Deus, desde a manifestação da graça do Cristo, ou a graça de Deus manifestada em Cristo,
desde a manifestação da graça do Senhor. Quem nos inclui em Deus e quem nos exclui de Deus somos nós mesmos. Somos nós. Em todo o tempo todo, nós estamos fazendo escolhas e nós estamos semeando e colhendo. E nós nos incluímos em Deus quando nós fazemos a sua vontade e nos excluímos de Deus quando não fazemos a sua vontade. Nos incluímos quando, pelo amor de Deus derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, perdoamos os nossos irmãos e temos misericórdia dos que estão caindo, dos que estão sendo afligidos, dos que tropeçaram, dos que dormem, daqueles que estão envolvidos com coisas que não deveriam se envolver. Ao invés de nós murmurarmos, ao invés de apontarmos o dedo, ao invés de nós criticarmos, nós precisamos orar, nós precisamos chorar, nós precisamos ter misericórdia. E dentro desse processo de vida misericordiosa, nós somos abençoados com a inclusão no Pai das misericórdias, que é o nosso Deus, o eterno, o Senhor dos exércitos. Aleluia! Somos inseridos.
prudentemente como andais. Sejam prudentes, tenham cautela, não hajam precipitadamente, não falem precipitadamente. Se a prudência estiver presente na nossa vida, quantas coisas são resolvidas lá em casa? Quantas intrigas não existiriam se houvesse prudência da nossa parte? Se demorássemos mais 2, 3 segundinhos, eu estou falando de segundos. Se refreássemos a língua por mais 2 segundinhos, nada daquela briga existiria, nada daquela intriga permaneceria. Quantos males seriam evitados se, ouvindo a palavra apostólica, nós agíssemos com prudência o tempo todo da nossa vida. Então, o irmão Paulo disse, olha, vede prudentemente como andais. Façam o caminho da vossa vida espiritual com prudência. Sejam prudentes. E aí ele acrescenta, não como nécios. Não como nécios. Não como sem conhecimento. Não como alguém que não tem nenhum entendimento. Não como ignorantes. E o salmista, inspirado pelo mesmo Espírito que inspirou Paulo, ele já disse lá no Antigo Testamento, na poesia do Salmo, ele disse, olha, andem no caminho do Senhor com inteligência. E sabe qual é a expressão que ele usou? É bem antiga. Bem antiga, ele disse assim, não sejais como a mula, nem como o cavalo. Parece que falar hoje não é politicamente correto, né? Mas o comparativo é igual à palavrinha pejorativa que usamos, chamando o outro de burro. Ele disse, não sejais burro. O salmista diz, não sejais como a mula, nem como o cavalo, que não tem entendimento. Não sejais assim. Não caminhe a vida espiritual com ignorância. Adquiram conhecimento. Adquiram o entendimento. Sejam sábios. Não sejam ignorantes no servir ao Senhor. Não sejam levados por qualquer ventinho de doutrina, por qualquer conversa fiada. Não sejam levados por posições, por títulos. Não sejam levados por essas coisas, porque isso aí não faz bem para a vida de ninguém. Mas amem ao Senhor. Sejam envolvidos pelo chamado do Senhor. Entendam que a coisa é grande, não é medíocre, como colocada por muita gente por aí afora. Não. A coisa é maravilhosa, ela é extraordinária. Então, ele diz, não sejam ignorantes, não caminhem esse caminho imprudentemente, sendo levados por ignorância, convencidos por doutrinas falsas, seguindo dogmas que não resolvem para nada. Não se deixe levar pelo ritualismo, que só serve para orgulho e soberba da própria carne. Eu não faço isso. Eu não como aquilo. Eu não vou em tal lugar. Só orgulho da carne. Não resolve nada. Não é assim? Mas andai como sábios. Eu gosto dessa palavra, eu amo essa palavra. Sempre que eu falo a palavra sábio, eu lembro de sabor. Né? Andai experimentando, saboreando.
palavra sábio tem sua raiz em sabore. Andai experimentando. Não engulo rápido, não. Avaliem as coisas. Prudentemente, experimentem. Gerem entendimento. Vocês aqui na casa dos amigos não têm um líder que tem interesse no que vocês têm. Deus me é testemunha desde os céus, e todos vocês que congregam comigo há 14 anos, que eu nunca cobicei o carro, a casa, o dinheiro, nem nada de nenhum de vocês. Um único só desejo tem me movido, e o meu desejo é que vocês sejam sábios. O meu desejo é que vocês compreendam a vontade de Deus, que vocês consigam andar com as próprias pernas. O meu desejo é que vocês se tornem tão espirituais, que tenham comunhão com Deus e recebam revelação do Senhor. Aleluia! A minha oração é: Deus, esclarece para cada um deles. Oh, aleluia! Que se você chegar num lugar, não tiver um pastor, e aí eu estou falando pastor por vocação, por dom de Deus, não pastor por titularidade, não. Até porque, normalmente, quem tem título não gosta do ministério. Mas aqueles que amam o ministério não precisam de título. Então, quando eu falo de pastor, eu estou falando de alguém que por vocação, por constrangimento amoroso, constrangimento pelo amor de Deus no seu próprio coração, tem o desejo de encaminhar pessoas, o trabalho de apacentar, de alimentar, e para isso não tem hora, não tem dia. Em todo tempo está disposto a dar explicação, está disposto até a não se alimentar para poder alimentar o outro com a palavra de Deus. Não foi assim o Cristo de Deus? Não foi por causa de uma mulher que ele perde o almoço? Não se assentou o nosso Cristo, o nosso mestre, o nosso amado? Não se assentou junto ao poço de Jacó, bem na hora do meio-dia, enquanto seus discípulos foram procurar comida, foram procurar algum lugar para comprar alguma coisa? Não se assentou ele para alimentar espiritualmente uma mulher faminta de Deus? Uma samaritana, desejosa do alimento divino, sedenta das águas vivas do Espírito Santo do Senhor. Ora, o pastor por vocação é exatamente isso. Ele é um servo que serve graça divina, que serve espiritualidade, que serve palavras de Deus e que não amarra ninguém, não. Que não prende ninguém, mas que instrui para a vida eterna. Essa é a verdade. Então o irmão Paulo diz: olha, vocês que têm aprendido isso, vocês têm sido libertos. Agora vocês vão fazer o caminho de vocês. Porque Jesus aponta a porta e Jesus aponta o caminho, mas quem tem que caminhar somos nós. E aí vem os apóstolos e lançam a luz para o caminho. E olha que luz maravilhosa. Primeiro, para caminhar o caminho do Senhor, prudência. Segundo, o caminho do Senhor não deve ser realizado, caminhado, trilhado, vivido, experienciado com ignorância. Não, sem entendimento, sem conhecimento. Não é assim que se caminha com Jesus. Quem assim o faz se atrapalha, tropeça, cai, fica para trás. É preciso ser sábio. Eu poderia discorrer aqui muito tempo sobre a sabedoria, mas não é o meu objetivo.
Mas quero só dizer para você que você deve ler o livro de Provérbios e veja o valor da sabedoria. Vale mais do que o teu emprego. Vale mais do que a tua formação. Vale mais do que tudo que você possui. Resumindo, vale mais do que o ouro e a prata. E a sabedoria, ela ama os que amam ela. Por isso o texto de Provérbios diz, eu amo os que me amam. Não é Deus falando não, é a sabedoria. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Eu sei, não se assuste, muita gente já usou esse versículo para falar de oração, mas isso não é oração não. Isso aí é sabedoria. A sabedoria está dizendo isso. E ela então traz conselhos que todo ser humano que serve a Jesus deveria buscar esses conselhos, essa orientação, devia ler e reler cada item dessa palavra em Provérbios, para poder caminhar com Deus como sábio. Amém? E como nós sabemos que o fim de todas as coisas vem, Pedro já escreveu disso, a Escritura é repleta dessa mensagem, do fim de todas as coisas. Os apóstolos escreveram, Paulo escreveu, ele disse, olha, os últimos dias serão dias trabalhosos. Ele escreve ao jovem pastor Timóteo, e ele diz, os últimos dias serão dias trabalhosos, dias em que os homens serão amantes de si mesmos, um egoísmo sem tamanho, desobedientes a pais e mães, infiéis nos contratos. Você já ouviu falar do fio de bigode? Diz, hoje não vale mais o fio de bigode. Se você chegar lá diante de um juiz com a palavra empenhada de alguém, o juiz vai olhar para você e vai dizer, você é um menino? Ele vai falar isso. Atrás, se chegasse para um juiz e dissesse, ele me deu a palavra, o juiz diria, o senhor deu a palavra para ele? Empenhou a palavra para ele? Sim, eu empenhei. Então cumpra a sua palavra. Como quem, um pai que diz para um filho, tenha vergonha na sua cara. Tenha hombridade. Cumpra a sua palavra. Mas hoje, se você for num tribunal e disser para o juiz que alguém empenhou a palavra para você, diz, o senhor está no outro planeta? O senhor é tolo? Por quê? Porque as palavras dos homens perderam o seu valor. Não foi à toa que o mestre dos mestres ensinou os seus discípulos e disse, seja o vosso falar sim, sim. E não, não. Discípulo de Jesus deve ter palavra, o fio de bigode deve valer ainda. Você está me entendendo? Mas o Paulo escreveu que os últimos dias seriam dias em que não valeria. Porque os homens seriam infiéis nos contratos, desobedientes a pais e mães, detratores, seriam pessoas horríveis, pessoas sem nenhum compromisso com a verdade, destituídas de justiça. Por isso, o justo resplandecerá. Aleluia! Porque o justo se manterá. Por isso Jesus disse, e o justo, ele é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O justo tem promessas. O justo tem a promessa da vida eterna. Ele honra a Deus com a sua justiça através da fé. Oh, aleluia! O justo não se deixa levar pela corrupção do mundo. Ele se mantém. Oh, aleluia! Ele é posto na conserva, em meio ao óleo do Espírito Santo. Ele se conserva intacto, não se estraga, não se deteriora, ele não apodrece, ele é de Deus, a vida eterna, a semente da vida eterna está nele. Oh, aleluia! E está crescendo, está se desenvolvendo.
Então, diante de toda essa condição, o Paulo disse: o tempo urge. Então, vocês devem remir o tempo. Aproveitem o tempo. Aproveite a oportunidade de Deus. Vivam para Deus. Se envolvam com Deus. Busque a Deus. Tem um mal assolando a igreja atual. A expressão está um pouco equivocada aqui. As igrejas. Você sabe que não existe só a igreja de Jesus, né? Eclésia é uma assembleia. Então tem a Assembleia de Jesus e tem a Assembleia, muitas outras assembleias. Tem muitas outras assembleias. Tem a Assembleia do Maligno, tem a Assembleia dos Homens, tem a Assembleia de tudo quanto é. Então, sempre que formar uma assembleia, está reunida dentro da palavra grega, sempre que forma-se uma congregação, tem uma assembleia. E aí está a igreja, a eclésia. Certo? Então tem muitas igrejas. Mas a maioria delas não brilha. A maioria delas não tem nada de compromisso com Jesus. A maioria delas é para entreter como circo. Entrete os homens. Outras têm outros objetivos, eu não vou discorrer sobre elas, porque não devo perder muito tempo. Mas o que o Paulo está dizendo é: vocês que são a eclésia de Jesus, devem remir o tempo. Aproveite a vossa oportunidade. Faça de cada dia da sua vida um dia para estar mais pertinho de Deus. De cada dia da sua vida, faça um dia para melhorar. Faça de cada momento da sua existência um momento de renovação, de restauração, um momento de vida nova, de abundância de vida. Não perca o tempo, é o que o Paulo está dizendo. Então vamos lá, caminhe o caminho com prudência, com sabedoria, não deixe em hipótese alguma a ignorância dominar vocês, e zelem pelo tempo. O tempo é precioso. O tempo é precioso. Não perca tempo. Cada tempo perdido te distancia. Ganhe tempo. Aproveite o tempo. Ok, irmãos? E ele no versículo 17 diz: por isso não sejais insensatos. Insensatos. Sem razão. Tolo. Não sejam assim. Não sejam. Não viva sem ter uma razão na sua vida. Pedro escreveu e disse: estejam prontos, estejam preparados para responder a cada um que pede a razão da vossa fé. O que eu mais escutei de crente foi: eu não sei falar. Estava uma benção, mas eu não sei dizer como é que era. Insensato. Se doer, não reclama comigo. Palavras do Paulo. Inspirada pelo Espírito Santo. Entendeu? Irmão, mas é assim, não, eu amo Jesus, irmão. Mas eu não sei porquê. Não tem razão para sua fé? Estejais pronto para responder a cada um que pedir a razão da vossa fé. Eu não sou tolo de andar atrás de uma coisa que eu não conheço, não sei, não entendo. Busque entendimento, busque razão para a sua fé. Não seja insensato. Não delire. Insensato, aquele que delira. Não tenha delírio.
Ai, eu tenho que ir na igreja hoje porque, meu Deus, se Jesus volta eu vou para o inferno. Claro, isso é delírio. Ai, eu preciso, se eu não for no culto, a minha segunda-feira vai ficar ruim. Isso aí é ritualismo. Entendeu? Não. Seja uma pessoa sábia. Tenha entendimento. Entenda qual é a vontade de Deus. Entenda qual é a vontade de Deus para a sua vida. Deus quer ver você de cabeça erguida, inteligente, sábio, andando nesse mundo, na estreiteza do caminho e brilhando. Oh, glória a Deus! Deus quer ver você para cima, erguido, valente, forte, disposto, cheio de energia para trabalhar, para ajudar, para estender a mão, para abraçar, para fazer o bem. Deus quer ver você glorificando o seu nome com a sua vida. Não é glória daqui, é glória no emanar do ser. Oh, aleluia! Deus quer que você não viva mendigando bênção em campanhas intermináveis. Não. Deus quer que flua a sabedoria em você e que você alcance conhecimento do Senhor e entendimento de qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. E depois saia por aí como o jorrar de muitas águas, como a pedra da base de uma cascata, de onde correm águas vivas, e emane a glória para o nome do Senhor, através da nossa vida. Oh, glória a Deus! É isso que Deus tem de expectativa conosco. Todo o seu investimento visa isto. E aí, você já não é um mendigo de bênção, você é um abençoador. Oh, glória a Deus, é só olhar a história de Abraão. Você não vê o Abraão pedindo bênção para Deus, mas você vê o Abraão abençoando as pessoas. É para Abraão que o Senhor disse: em ti serão benditas todas as nações da terra. Você sabe o que é isso? Creu Abraão no Senhor e isto lhe foi imputado por justiça. Está aqui um homem justo, porque ele confia em Deus. Esse homem começa a peregrinar em terras pela fé, fazendo uma caminhada quase que figurativa da vida do cristão. E o Senhor lhe promete um filho. O filho demora e ele nunca desiste da promessa. Acaba alcançando a promessa do Senhor, mesmo na sua velhice, quando sua esposa já tinha cessado a condição de ter filhos. Ela ainda está esperando pela fé de Abraão, ela é cheia de fé, recebe rejuvenescimento da parte de Deus e volta a ter condição. E já em idade avançada, embala um filho, filho da promessa, um menino que chama de Riso. Isaac, riso, porque serviu para sorriso de Abraão, de Sara e de toda a casa de Abraão, todos os seus empregados. Ele creu no Senhor, ele confiou no Senhor e recebe a promessa de ser um abençoador de todas as famílias da terra. Promessa que se cumpre com a vinda do descendente Jesus Cristo. Jesus Cristo, nascido entre os filhos de Abraão, hebreu de hebreus. Oh, glória a Deus! O leão da tribo de Judá, profetizado por Jacó lá no Gênesis. Milhares de anos se passaram, mas a promessa de Deus não cai por terra. Cumpriu-se a palavra de Deus a Abraão. Não era um mendigo de bênção, era um abençoador. Jesus nos chamou para nós sermos canais de bênção, não receptores simplesmente, mas Ele nos chamou para que nós saiamos abençoando. Ele disse: abençoai.
Nunca dirige a maldição a ninguém, mas abençoai. De sorte que a nossa vida abençoada deve abençoar os outros. E o nosso andar prudente, sábio, inteligente, deve resultar em glórias para o nome do Senhor. Como diz Jesus, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Tem crente que ainda pensa que glorificar a Deus é quando toca os músicos e canta a congregação. Você sabia que muitas vezes a canção não glorifica em nada? Principalmente quando é batismo no ônibus, eta butina e tanta outra coisa nojenta que a gente escuta dentro das igrejas. Entendeu? Ou quando é aquelas músicas totalmente egocentristas, entende? Que até vira, transforma. Deus vai falar conosco através desse hino. Nós viemos aqui para cantar para Deus ou Deus veio cantar para nós? Entendeu? Inverter o papel. Não, esse louvor é para a honra e glória do nome do Senhor. Entende? Não desista, irmão, não desista, irmão, não desista. Honra e glória do nome do Senhor. Nem está cantando para o Senhor. Está cantando para os irmãos. Eu só estou fazendo vocês olhar um pouquinho do que anda por aí. Mas aí Jesus diz, sabe o que glorifica o meu Pai? Que está nos céus e agora vosso Pai? As vossas boas obras. As vossas boas obras glorificam a Deus. Homem abençoado. Mulher abençoada. Que jovem abençoado. Que moça abençoada. Que menino abençoado. Mora ali naquela casa. Quando a gente está perto dele, parece que tem uma coisa boa que envolve a gente. Você já conversou com fulano de tal? Não, por quê? Deixa que conversar. Quando você está conversando com ele, não dá vontade de ir embora. Quanta coisa boa emana daqueles lábios. Como é agradável ficar perto daquela pessoa. Não foi dessa forma que gerou-se na mulher hemorrágica a vontade de tocar na orla do vestido de Jesus? Que fama tinha esse homem? Que a mulher dizia para si mesma, se eu tão somente tocar na orla do vestido dele, antes dela querer tocar na orla do vestido dele, tinha assim, ele encostou a mão em fulano e ele enxergou. Ele olhou para o Beltrano, a vida dele mudou. Ele conversou com Ciclano, e tu precisas ver a transformação. Aquilo tudo foi entrando naquela mulher. Assim, puxa vida, eu não preciso nem falar com ele. Se é assim, eu não preciso nem que ele olhe para mim. Eu não preciso que ele gaste tempo falando uma palavra. Eu não vou pedir nada. Se ele é desse jeito, eu vou pelo menos tocar na orla do vestido dele. E eu sei que quando eu tocar, se é 5 meses de fala, eu sei que quando tocar eu vou ser curada. O homem, o moço Jesus, o jovem Jesus, tá, irmão? Não esqueça que nós chamamos de Senhor um jovem. O jovem Jesus, de 33 anos de idade, já vinha desde a sua adolescência, nos 12 anos, falando coisas muito maravilhosas. Tendo atitudes extraordinárias, andando como sábio, com prudência, conhecendo todas as coisas, crescendo na graça, no conhecimento e em estatura diante de Deus e dos homens. Ele se desenvolvia dentro de um padrão totalmente diferenciado. E esse jovem Jesus ficou famoso. E não ficou famoso pela evidência da sua pessoa, mas pela evidência das suas palavras, dos seus atos, do seu olhar, das suas atitudes, do seu comportamento. Jesus nunca teve
em um púlpito ou em um palanque. Não. Sempre que aparece ele, ou ele está sentado na montanha, ou num barquinho do Pedro, ou está lá na casa de Maria, ou na casa do príncipe da sinagoga. Está sempre no meio do povo, com o povo, vivendo para Deus, ministrando bênção para o povo. É isso que eu quero que você entenda. É isso que o irmão Paulo está colocando para nós. Oh, glória a Deus! Não sejais insensatos, insano, doido, delirante, mas entendei qual é ou qual seja a vontade do Senhor. Eu quero orar com você. Você já entendeu a vontade do Senhor? Você já sabe qual é? Está claro para você? Então faz. Então execute a obra de Deus. Pode ficar em pé. Nessa oração, eu quero orar por todos aqueles que de alguma forma a palavra tocou. Aqui ou em casa. Também nós vamos orar aqui pelo o João, é o Barney, um amigo nosso, meu, do Emiliano, enfim. Amanhã ele fará uma cirurgia na coluna. O Barney caiu de uma escada enquanto estava trabalhando e vai passar por uma cirurgia na coluna. E nós vamos apresentar o Barney diante do nosso Deus. E o nosso Deus pode operar, realizar milagres na vida do Barney. E se não, ele pode conduzir as mãos do profissional que vai atuar ali nessa cirurgia. Nós também vamos orar pela irmã Ana Paula. Ela está precisando da ajuda do Senhor. Tem algo que ela precisa que o Senhor realize na sua vida. Vamos orar pelo Pedro, que está internado com problema nos rins. Ainda vamos orar pela irmã Elisete Mafra e pela Marisa Mafra. Está com problema físico a Marisa. A irmã Elisete precisa da força do nosso Deus. Nós vamos também orar pela Rafaela Pereira. Escute bem que ela tem pensamento suicida. Almas que estão angustiadas, aflitas. Nós vamos falar com Deus para socorrer essas almas. Filhinho da Tuane, João Pedro, está internado, problemas no rim também. Nós vamos falar com Deus a favor dessa criança também. E nós vamos orar por aqueles que estão nos assistindo lá em casa e que neste momento estão precisando da ajuda do Senhor. Eu não sei você, mas eu estou cheio de fé. Eu creio no nosso Deus, viu, irmãos? Primeiro que nem poderia ser diferente, porque eu tenho muitos testemunhos para contar. Eu tenho testemunhos para falar do Senhor em todos os dias da minha vida. Se eu viver mais 100 anos, eu ainda tenho testemunho para dar em todos esses 100 anos. Então eu creio em Deus, creio no Senhor, creio na força do seu poder, creio na sua graça e no seu amor por cada pessoa que está precisando da ajuda de Deus. E eu não posso começar a orar nem encerrar sem dizer que eu entendo que Deus falou com muitas pessoas aqui e em casa.
e que você deve, nesse momento, se ligar com Deus e colocar em prática o que aprendeu nessa noite. Perdoe, ame, se exercite na misericórdia, faça a sua parte. Deixa Deus usar você. Amém? Vamos falar com o Senhor agora. Pai do céu, te dou graças por essa oportunidade, pelos teus feitos maravilhosos, pela ação gloriosa do Senhor na nossa vida, suas promessas, a sua palavra, a sua graça. Nós sabemos que tu pode todas as coisas. Tu és o Criador, o Eterno, aquele que do nada fez tudo. Tu, Senhor, és maravilhoso. Eu te dou graças pelos teus conselhos que através dos apóstolos chegaram a nós e agora nós os repetimos para nossos irmãos, mostrando que os dias podem ser maus, mas que se nós aproveitarmos cada oportunidade, nós seremos grandemente enriquecidos por ti em todas as áreas da nossa vida, no nosso espírito, na nossa alma. E a tua palavra poderosa é saúde até para os nossos ossos. Tu és maravilhoso, Senhor. A ti pertence a glória, a honra e o louvor para todo sempre. Bendito sejas, querido Senhor. Também eu oro nesse momento por essas pessoas, o filhinho da Tuane, que está lá internado com problemas nos rins. Tu sabes, Senhor, da necessidade desta criancinha que precisa tanto do teu socorro. Ó Pai, nós sabemos que tu não precisas nem te mover, mas simplesmente, Senhor, uma palavra tua e esta criança sarará. Abençoa a Rafaela, Senhor, a Rafaela Pereira. Está com pensamento suicida. Deus, teu Espírito Santo está junto desta pessoa. Ajuda esta pessoa, Senhor. Envolve-a na tua graça maravilhosa e liberta esta vida destes maus pensamentos, desta influência negativa, meu Pai, e faz jorrar neste coração, aleluia, a fé, a esperança. Deus, ilumina esta vida para que te veja, meu Senhor, para que te encontre. É o que eu te peço em o nome de Jesus. Oro pela irmã Elisete Mafra, Senhor, que está também precisando da tua ajuda, da tua graça. Tu sabes, Senhor, o quanto a tua filha tem pedido socorros na tua presença. Tu és o nosso Deus. O salmista falou de ti, diz que tu és socorro presente no dia da angústia. Esteja, Senhor, a tua mão estendida sobre a tua filha, fortalece ela, traz, Senhor, ânimo novo ao coração da tua serva. Abençoa a Marisa, Senhor, que também está precisando de um toque da tua mão, da tua ajuda. Que essas condições físicas que neste momento faz ela pedir oração, se transforme em um testemunho de graça e de exercício misericordioso da tua parte, meu Pai. Querido Senhor, ainda oro pelo Pedro, internado com problemas nos rins também, Senhor. Querido Deus, Ele tem nos assistido através do Face e tem pedido a oração da igreja. Ajuda o teu filho nesse momento, socorre ele, que a tua mão de poder toque em seus rins, Senhor, e que ele seja abençoado com a cura, tendo saúde em seu corpo, meu Pai. Em o nome de Jesus nós clamamos a Ti. Oro pela Ana Paula, Senhor, que já há dias vem tratando desta condição, meu Senhor, e não alcançou êxito, porém Tu és o nosso Deus.
Oh, abençoa tua filha, toca nela agora, meu Pai, e que todo este mal que tem incomodado a tua filha, Senhor, seja retirado e a tua bênção a inunde de saúde. Oh, glória a Deus, porque tu, Senhor, pode todas estas coisas. Oro pelo Barney, Senhor, ajuda ele, que está, Senhor, para passar por esta cirurgia. Eu sei que tu podes soldar os ossos, os nervos, que tu podes soldar todas as coisas quebradas no homem, meu Pai. Tu podes ligar, tu podes sarar a ferida, tu podes colocar no lugar aquilo que está fora, tu podes dar um toque na vida de um homem e ele, Senhor, pode receber saúde imediata, porque tu és Deus, tu és poderoso, para ti não há impossível, Senhor. Contudo, meu Deus, eu apresento este filho na tua presença e rogo por ele no nome de Jesus, que ele receba saúde. E se for preciso, Senhor, passar pelas mãos dos médicos, torna hábil aquela mão que vai tocar no teu filho. Ou que este profissional já formado, Senhor, receba a graça da tua parte, mesmo sem perceber, mesmo sem te conhecer, possa estas mãos estar habilitadas por ti para executar boa a cirurgia e levar, Senhor, o teu filho a uma recuperação da sua saúde. Eu o apresento na tua presença aos demais irmãos e irmãs, cada um que está clamando por tua ajuda, seja abençoado em o nome de